pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a anatomia do estômago. Eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal Anatomia Etc. Aqui a gente fala de anatomia, fisiologia e vários outros assuntos relacionados à ciência e ao corpo humano. Então, se você gostar desses assuntos, seja bem-vindo para se inscrever no canal, dar uma olhadinha aí nos vídeos. E se você gostar das aulas, clica no sininho de notificação, ativa o sininho de notificação para você receber um aviso sempre que eu postar um conteúdo novo, ok? Hoje, então, a gente vai falar sobre a anatomia do estômago e para isso eu vou usar um aplicativo, aliás, não é um aplicativo, é um site que se chama Anatomy App, tá? Anatomy.app. Nesse site você faz uma assinatura, você paga um valor mensal ou anual para assinar e você consegue ter acesso a vários recursos, inclusive as peças, né, de anatomia em 3D. E além disso, ele vai trazer alguns exercícios, algumas informações importantes, falando de correlações clínicas e da anatomia de cada estrutura corporal. Isso vale para o corpo todo. O único, porém, é que o site ele é todo em inglês, ok? Então, se você tiver familiaridade com a língua inglesa, ou então se você quiser se aventurar aí, você pode pegar, copiar os textos dele e jogar no Google Tradutor, o que pode te ajudar a entender esses conteúdos também. Mas é um site bem bacana que eu recomendo se vocês quiserem estudar. O valor dele comparado com aqueles aplicativos onde você tem acesso ao corpo humano em 3D, ele é mais em conta e a página deles do Instagram é fantástica. Eu faço remix de várias animações deles por lá também, se você não me segue no Instagram, aliás, anatomia, etc. Aliás, os outros programas de anatomia em 3D geralmente são em inglês também. Já é um incentivo para você estudar o inglês, principalmente se você quiser seguir aí a área acadêmica, fazer mestrado, doutorado, dar aulas, o inglês é importante, porque grande parte da literatura científica está publicada em inglês, tá bom? Bom, se você não tem familiaridade com inglês, ok, Google Tradutor acaba ajudando, né? E nessa aula aqui você não precisa se preocupar, porque eu vou trazer todos os termos em português para vocês, tá bom? Apesar de estar escrito aqui no programa em inglês, eu vou falando todos os termos em português. A gente vai falar então hoje da anatomia do estômago, e eu já abri a abinha aqui do estômago no programa. Aqui a gente pode ver que a gente tem várias informações aqui, mas eu não vou ficar lendo essas informações porque eu vou dar a minha aula para vocês. Então já vou deixar isso aqui em tela cheia para a gente conseguir visualizar bem a estrutura anatômica do estômago. Lembrando, gente, que o nosso estômago ele faz parte do sistema digestório. Ele é uma parte do trato gastrointestinal. Ele vai ser uma dilatação desse trato. Lembrem que a comida ela vai vir lá da boca, né? A gente ingere através da boca e engole, esse alimento vai cair no esôfago e o estômago ele vai ser uma dilatação do trato gastrointestinal. A função dele vai ser armazenamento, né, do alimento e também a digestão, tanto química quanto mecânica desses alimentos. Então, lembrando que o estômago ele tem musculatura lisa nas suas paredes e ele vai ali promover uma série de movimentos que vão misturar todos aqueles alimentos que a gente ingeriu e esses movimentos vão acabar ajudando na digestão mecânica, né, na quebra desse alimento em partículas menores, tanto mecanicamente pelos movimentos, quanto quimicamente, porque a gente tem o suco gástrico que contém enzimas digestivas. Então essas enzimas digestivas vão estar atuando quimicamente, quebrando as partículas de alimento em pedacinhos, né, em partículas cada vez menores e preparando tudo isso, né, os nutrientes para serem absorvidos depois lá nos nossos intestinos. O estômago, gente, ele é um órgão que tem uma capacidade de distensão muito grande. Quando ele está vazio, ele fica com cerca de 50 ml de capacidade de armazenamento, mas ele tem a capacidade de se dilatar aí até 2 ou 3 litros de capacidade, né, de armazenamento. Esse formato dele aqui, um formato meio que em C,
Ele é um formato que pode variar de pessoa para pessoa e também depende muito do quanto ele tá cheio, ok? Se ele tiver muito cheio, ele vai se distender e essa forma dele aqui vai ser perdida, ok? Vai mudar completamente. Anatomicamente, olhando aqui para a parte externa do estômago, ele vai ser dividido em partes, tá? A gente vai ter 4 partes que estão coloridinhas aqui e a gente tem 2 curvaturas também. Vamos começar falando das curvaturas. A gente tem essa curvatura aqui, ó, desse lado, que é chamada de curvatura menor, que é uma curvatura côncava, e temos essa curvatura aqui, que é chamada de curvatura maior. É uma curvatura convexa, ok? Eu não preciso nem explicar o porquê dos nomes, né? Essa daqui é uma curva menor mesmo, e essa aqui é uma curvatura maior. Não tem segredo para memorizar, facinho. E ele vai ser dividido, então, em 4 partes, conforme eu falei para vocês. A primeira parte é essa menorzinha aqui, e ela é a primeira, né? Então, aqui a gente tem o esôfago, e o alimento ele vai vir do esôfago, e a primeira porçãozinha ali do estômago, e a menor delas aqui, é chamada de cárdia. Esse nome se dá porque essa região do estômago tem uma proximidade mesmo física com o coração, porém esse órgão é outro, ok? Não tem nada a ver com o coração. Mas esse nome aqui, cárdia, ele se dá pela relação dessa porção do estômago de proximidade com o nosso coração. A gente vai ter aqui também uma estrutura importante, que é essa curvinha aqui, ó. Tá vendo essa curvinha que eu tô mostrando para vocês? Essa região se chama incisura cárdica, ok? Incisura cárdica. Por que eu tô falando da incisura cárdica? Porque essa região vai ser ponto de referência para a gente traçar uma reta aqui, ó, para a gente conseguir identificar a segunda porção do estômago, que é o fundo do estômago, ok? Por isso que é importante a gente conhecer essa curvinha que se chama incisura cárdica. Importante a gente saber também que a cárdia, que é essa região do estômago, ela circula uma abertura, um orifício que é chamado de ósteo cárdico. O ósteo cárdico nada mais é do que a abertura que vai dar acesso, né, ao alimento que a gente ingeriu e que tá lá no esôfago para que ele entre no estômago. É a portinha de entrada do alimento para o estômago. Então, a cárdia é a região que circunda essa abertura, essa portinha que é chamada ósteo cárdico. Bom, a segunda parte do estômago, eu já falei para vocês aqui, a gente tem o fundo. Confunde um pouquinho, porque aqui o fundo do estômago ele é para cima, ok? Mas essa região é chamada fundo do estômago. Como é que a gente sabe delimitar aqui o fundo? Se a gente traçar uma linha reta da incisura cárdica aqui, né, até aqui a curvatura maior, uma linha reta, né, até a curvatura maior do estômago, toda a porção acima dessa linha é o fundo do estômago. Depois do fundo, a gente tem a maior parte do estômago, que é toda essa parte que tá pintada em verde, que seria o corpo em si do estômago, né? E é por isso que essa região, é chamada de corpo do estômago. É toda essa parte que tá pintadinha de verde. E a quarta porção aqui do nosso estômago é a região pilórica, que é essa parte que tá pintadinha aqui em amarelo. A região pilórica, por sua vez, ela vai ser dividida em 2 partes. A gente vai ter o antro pilórico, que é a primeira porção aqui e mais alargada. E depois a gente tem o canal pilórico, que é a segunda porção, que é mais... Tá vendo que o estômago no finalzinho ele estreita aqui, ó? Então, essa região mais estreita aqui é o canal pilórico e que vai fazer contato com a primeira porção do intestino delgado, que é chamada de duodeno, e que a gente vai falar sobre intestino delgado na próxima aula, ok? Eu vou mudar de tela aqui, porque a gente vai conseguir ver um pouco melhor essas partes da região pilórica. Aqui a gente tem o estômago visto por dentro, tá bom? A gente tem as pregas gástricas, e eu já falo sobre elas aqui. Vamos voltar para a região pilórica para a gente entender as 2 porções dela, como eu estava explicando para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, em roxo, o antro pilórico, que é a parte mais alargada.
da região pilórica, e temos aqui o canal pilórico, que é essa partinha que tá em azul aqui, é a parte mais estreita e que vai fazer contato com o duodeno. O canal pilórico, ele vai terminar em uma abertura. Essa abertura é chamada ósteo pilórico. O ósteo, toda vez que vocês ouvirem ósteo em anatomia, é uma passagem, é uma abertura, né? Um buraquinho que vai permitir a passagem de alguma coisa. Então aqui a gente tem um ósteo, uma abertura chamado ósteo pilórico, que nada mais é do que uma abertura que vai permitir a passagem do alimento aqui do estômago em direção ao intestino delgado, ao duodeno, como eu já falei para vocês. O ósteo pilórico, ele é circundado por músculo, ok? Por um anel muscular bem espesso aqui, que é chamado piloro. O piloro, que é esse anel muscular, ele vai regular o esvaziamento gástrico. Então, ou ele fecha para que o alimento não saia do estômago, ou então ele abre para que essa mistura toda possa passar do estômago para o intestino. Então, o piloro vai regular o esvaziamento gástrico. Vamos falar dessas pregas todas aqui, então. Então, internamente, a gente tem uma série de pregas dentro do estômago que são chamadas pregas gástricas. Porque pensem comigo, o estômago é um órgão que tem uma capacidade de distensão muito grande. Então, imaginem que ele é como se fosse uma bexiga murcha. Quando você enche uma bexiga e esvazia, ela não fica assim meio onduladinha? E quando você enche essa bexiga, ela expande e fica lisa, certo? O estômago é mais ou menos assim. Quando ele tá murcho, quando ele tá mais vazio, a gente tem essa série de pregas e essas pregas permitem a distensão do estômago. Então, conforme ele vai enchendo, ele vai se distendendo, aumentando de tamanho e essas pregas vão diminuindo e o estômago vai ficando mais liso internamente, porque a presença das pregas gástricas permite a expansão desse órgão. Bom, pessoal, essas são as características principais da anatomia básica desse órgão do estômago. E antes da gente revisar os conceitos que a gente viu nessa aula, eu quero lembrar vocês que se você quiser ter acesso à apostila dessa aula aqui, com os conceitos que eu trouxe na aula e também com as imagens, com os termos em português traduzidos para vocês, você pode acessar aqui no link aqui embaixo e adquirir a apostila, ou então você pode se inscrever como membro do canal e pagando um valor super baixinho mensal, você consegue ter acesso gratuito a todas as apostilas das aulas mais recentes do canal. Bom, vamos revisar então os principais conceitos vistos nessa aula. Eu vou sair dessa tela, vou voltar para a tela do estômago visto por fora aqui, para a gente revisar as principais estruturas dele, ok? Revisando então, o nosso estômago faz parte do sistema digestório e ele é uma dilatação do trato gastrointestinal. A sua função é o armazenamento e a digestão química e mecânica dos alimentos que a gente ingere. O estômago, ele possui duas curvaturas e é dividido em 4 partes. As suas curvaturas são a curvatura menor, côncava, e a curvatura maior, que é convexa. As partes do estômago são a cárdia, que é a primeira e a menor parte, o fundo do estômago, o corpo do estômago, que é a maior porção, e por último, a gente tem a região pilórica. A região pilórica, ela vai ser dividida em 2 partes. A primeira delas é o antro pilórico e depois a gente tem o canal pilórico. Lembrando que o estômago internamente é cheio de pregas, que são chamadas de pregas gástricas, que permitem a distensão desse órgão. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, manda aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, me manda também, que eu tento responder as dúvidas de vocês. Eu vou ficando por aqui. E a gente vai falar nas próximas aulas da anatomia dos intestinos, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.